Muito bem, olha só, temos o prazer de receber mais uma vez aqui, ele que é presidente eleito do maior sindicato, já foi o maior sindicato da América Latina, hein? Uma potência. Josinaldo Cabeça, presidente eleito do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região. Seja bem-vindo, Josinaldo. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos os telespectadores aí do seu programa, aqueles que nos assistem. Um abraço a todos. Os metalúrgicos já foram o maior sindicato da América Latina? Sindicato, não. Sindicato de metalúrgico, ele sempre foi o terceiro do Brasil. Quando se fala da América Latina, é porque a indústria do Brasil é a maior da América Latina, então, mas sempre foi o terceiro maior sindicato de metalúrgico. De metalúrgico? Porque o primeiro é os metalúrgicos de São Paulo, da capital, depois vem São Bernardo do Campo, e aí vinha Guarulhos em terceiro. Mas hoje já tem vários em terceiro, assim, quase em terceiro, tudo igual, com a mesma quantidade de trabalhadores na base. Curitiba, Osasco, Guarulhos hoje são terceiro, quarto. Houve uma grande queda aí nos últimos anos. A indústria vem caindo, né? Então, com a queda da indústria, a industrialização, a robotização, a automatização e com a decadência da indústria, que é o grande problema do Brasil, a indústria vem perdendo a sua importância no PIB e aí vem diminuindo a quantidade de trabalhadores, porque o Brasil vem sofrendo com um processo de desindustrialização muito grande, mas Ciro Gomes vai dar um jeito nisso aí, Roberto. Ele está falando do Ciro Gomes. Pessoal, eu mostrei no primeiro bloco, mas na verdade aqui foi o presidente do PDT que me deu esse livro aqui, da Fundação Leonel Brizola, e é um trabalho baseado na obra de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, a formação do povo brasileiro. Aliás, esse livro eu já li, O Povo Brasileiro, é um trabalho fantástico desse grande brasileiro aqui, Darcy Ribeiro. Essas são as matrizes da formação da nossa sociedade. Exatamente. Olha, eu recomendo muito, e esse aqui está mais legal, aliás, o povo brasileiro tem que ler mais, pessoal, tem que ler muito. Ler é um exercício. No começo você pode até achar ruim, mas depois você vai se acostumando e depois você não consegue mais parar. Além de presidente eleito do Sindicato dos Metalúrgicos, o Josinaldo Cabeça também é uma das lideranças do PDT, aliás, vice-presidente, né? Eu sou o vice-presidente, o presidente é o Armando Matos. Armando Matos. Aqui eu mando um abraço ao Armando. Você ficou tempo como presidente também? O Armando ficou um período em tratamento aí, de mais de 6 meses, então estava muito doente na época. E graças a Deus recuperou, voltou para a presidência. Mando um abraço para ele, que deve estar nos assistindo. E também a todos os pedetistas da nossa cidade, a todos aqueles que nos assistem, e a todos os companheiros do PDT, todos os companheiros do movimento sindical e todos seus telespectadores, Roberto. Me diz o seguinte, o PDT acabou fazendo um vereador, né, que é o senhor Miguel Martello. Vocês já têm um deputado estadual, que é o Márcio Nakashima. E aí, ano que vem, vocês podem lançar 2 nomes para candidatos a deputados estaduais. O PDT conseguiu, nas 2 últimas eleições, tanto para deputado como para vereador, ou seja, nas eleições estadual e nas eleições municipais, Guarulhos conseguiu, né, fazer um bom trabalho, elegendo na eleição estadual o deputado Márcio Nakashima, que, aliás, manda um abraço para o Márcio, vem realizando um bom trabalho, um ótimo mandato como deputado estadual, e na última eleição municipal, o PDT conseguiu eleger o Martello, Fausto Martello, que também manda um abraço ao Martello e parabenizo pelas posições políticas que o presidente da Câmara, o Martello, vem tomando como vereador e como presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, principalmente na defesa da ProGuaru, que é uma empresa importante para a cidade, que gera mais de 4 mil empregos, e o Martello vem se posicionando muito bem. Então, o PDT tem, né, orgulho de poder ter se destacado aí nessas 2 últimas eleições, tanto com o Nakashima, deputado, e como o Martello. E o ano que vem, podemos ter 2 deputados estaduais, porque o Nakashima vai para a reeleição, acredito que será reeleito, porque ele tem feito um ótimo trabalho na defesa das mulheres, na defesa de toda a sociedade que é marginalizada, contra o feminicídio, um trabalho muito forte em cima disso.
E tem um ponto muito positivo. O Márcio, durante esse período que ele está como deputado estadual, ele não votou em nenhum projeto do governador João Dória que mexa com direitos da classe trabalhadora do estado de São Paulo. Deixar isso aqui registrado. Isso é compromisso que ele fez com a gente, com nós do movimento sindical, e vem cumprindo rigorosamente. A Caxima está de parabéns, porque eu, enquanto sindicalista e da direção do PDT, não ia ter como fazer uma defesa dele se ele votasse em algum projeto do governo do estado que retirasse direitos dos trabalhadores. Isso ele não fez e não fará, porque já está provando que é um grande deputado e luta por justiça social. Nosso amigo empresário Genário Fiorillo está dando boa noite, o sindicalista Denilson Bandeira. Boa noite, amigos, e boa noite ao Cabeça. Elias Cardoso, martelão de luta, agora a Câmara é dos vereadores e não dos bajuladores. Elias Cardoso, Denilson, PDT 12 tem projeto. Aliás, né, vale lembrar que o PDT, então, hoje tem chefe de um dos poderes, né, já que nós somos 3 poderes, justiça, legislativo e executivo, vocês comandam um dos poderes da cidade. A Câmara Municipal de Guarulhos é um poder importante, e principalmente para quem usa para o bem da cidade, né? Não para aqueles que usam para o bem próprio e poder se destacar dentro dos seus interesses pessoais, mas o atual presidente, o Martelli, vem trabalhando. Eu, particularmente, não tinha nenhuma aproximação com o Martelli do ponto de vista político, e foi uma das coisas que eu pedi para ele também, que eu falei com ele. Falei, olha, você quer que a sociedade fale bem de você, você defenda a sociedade. Você defenda a cidade de Guarulhos com o poder que você exerce hoje dentro da Câmara Municipal. E ele vem fazendo isso. Não é porque é do PDT, poderia ser qualquer presidente que esteja defendendo a cidade. Nesse momento, o posicionamento dele tem sido muito coerente. Porque eu vejo aí muitos vereadores aí, que eu vi aqui o Geraldo Celestino falando, que o Ciro Gomes fala muito. Tem vereador em Guarulhos que fala mais que Ciro Gomes, né? Assim, do que as pessoas falam que Ciro é pavio curto, Ciro é bravo, Ciro é coronel. Ele não é pavio curto, o Ciro? Olha, pavio curto é quando o cara age errado. Mas você agir com razão. O Ciro tem um temperamento de nordestino. Eu entendo o Ciro porque o nordestino gosta de falar alto, gosta de falar forte, gosta de ter firmeza em suas decisões. Eu sou Ciro na veia. Mas ele teria então, capacidade de enfrentar Bolsonaro? E a militância pedetista, será que está à altura de uma... Porque... Não, enfrentar Bolsonaro é defender a democracia. O Ciro Gomes é o candidato mais preparado, porque Bolsonaro é um despreparado que qualquer pessoa que nunca disputou um cargo ganha de Bolsonaro no debate político de quem é democrático. Agora, como é que nós vamos perder para Bolsonaro? Porque Bolsonaro usa a força, ele usa a ignorância, a truculência, e vem cada dia ameaçando a democracia. Você percebe que nos atos que Bolsonaro participa, a palavra de ordem deles é intervenção militar com Bolsonaro no poder. Então o cara já está no poder, mas ele não está satisfeito de estar só no poder. Ele quer acabar com a democracia para ninguém se opor a ele. Porque o cara já é presidente da República. Quando ele vai para a rua dizendo que tem que ter intervenção militar, é porque ele não aguenta oposição, ele não aguenta debate. Aliás, ele não sabe fazer debate. Ele impõe as coisas. E o cara, para ser um chefe de Estado, ele tem que primeiro debater, ele tem que primeiro que ouvir, ele tem primeiro que propor, ele tem que primeiro fazer projetos, discutir isso com a sociedade. E o Ciro tem todo o preparo e é o candidato mais preparado, goste dele ou não. O Ciro é o candidato que escreveu um projeto nacional e está no livro dele. Aliás, o Denilson está dizendo que o PDT 12 tem projeto. Que projeto vocês têm? Bom, o projeto que o PDT tem é o que o Ciro Gomes já escreveu, está no livro. Mas a coluna mestre do projeto do Ciro Gomes é um processo de reindustrialização do Brasil para gerar emprego e um processo de educação que jamais visto nesse país, a não ser pelo governador Leonel Brizola, que foi o primeiro a implementar a escola do período integral no estado do Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, que é modelo que serve aí de base para as obras do Darcy Ribeiro. Você acabou de falar aí do livro do Darcy Ribeiro.
Falar de educação no Brasil é falar de PDT, é falar de Darcy Ribeiro, é falar de Leonel Brizola. E tudo isso está incorporado dentro do projeto nacional do Ciro Gomes, que é o livro que ele está distribuindo no Brasil inteiro. E quero falar um pouquinho do que o PDT está fazendo em Guarulhos em relação a esse livro. Vamos lá. Eu acho que é o motivo do qual eu estou vindo aqui nesse momento, representando o PDT, a Sandra, que ia vir aqui com a Auriel, o professor Auriel, que está nos ajudando muito nessas questões educacional, levando as ideias para discussão dentro do partido, mas tudo isso está englobado dentro do projeto do Ciro. Então, o PDT de Guarulhos criou uma frente ampla, uma frente pró-Ciro, já pensando em 2022, onde nós estamos visitando as instituições empresariais, ou seja, e sindicais, né, como o CIESP. Eu vou amanhã às 9h30 levar esse livro ao presidente do CIESP, Maurício Colim. Nós temos uma agenda que vamos estar visitando a ZEC, a CE, vamos estar ligando e marcando, né, dependendo da agenda desses presidentes que são muito ocupados, OAB, imprensa de Guarulhos, os formadores de opinião da nossa cidade. Você tem que envolver a imprensa, né, os professores, no modo geral, e aqueles políticos do campo democrático e das instituições que representam a nossa cidade na geração de emprego, que é o setor produtivo, envolvendo todas as entidades empresariais de Guarulhos. Então, acho que, quando se fala de política e não fala de democracia e de você poder fazer a discussão com a cidade, com o Estado e com a nação, o Ciro Gomes foi muito bem votado aqui na última eleição. Teve quase 90 mil votos em Guarulhos. Então, Ciro tem muito voto aqui em Guarulhos, e com essa reorganização do PDT a nível estadual e também municipal, a gente está preparando a vinda do Ciro Gomes para Guarulhos, depois que tiver todos os adultos vacinados, isso para o ano que vem. Se você, Roberto, como formador de opinião, você lê o livro do Darcy Ribeiro e lê o livro do Ciro Gomes, você vai começar a mudar de ideia. Você vai ver que os candidatos que pretendem governar o Brasil têm que ter projeto, e você vai ver que o do Ciro é o melhor. Então você já muda um pouco a sua opinião em relação àquele pavio curto que você ou que qualquer cidadão tem o direito de achar que o Ciro é. Você começa a mudar suas opiniões. E a gente está preparando esse terreno, visitando as entidades, para que os presidentes das entidades possam acompanhar e conhecer um pouco do Ciro Gomes. Estamos até preparando uma live para Ciro Gomes falar com as entidades de Guarulhos, né, empresariais de Guarulhos. Maurício Colim já se propôs a isso. Então, o que nós estamos fazendo é levar o Ciro para debater com a sociedade. Não é só você conhecer o cara só na época da campanha política, nas propagandas eleitorais. O Ciro já veio em Guarulhos, já deu depoimento, já deu entrevista para vários jornalistas de Guarulhos, e queremos uma hora aí agendar com a imprensa de Guarulhos para vocês, depois que ler o livro, acho que você já está com o livro dele, dar uma lida, dar uma acompanhada para você poder não só contrapor, mas propor, né? Fazer uma entrevista com conhecimento daquilo que ele já está apresentando. Então tudo isso faz parte do ritual democrático de quem vive no mundo político, né? Agora não adianta falar, o Ciro é pavio curto, por quê? Porque a ignorância do brasileiro em relação ao cenário político atual é muito grande. Como que você não vai ficar indignado com um país que tem aí quase 40 milhões de pessoas passando fome? Eu vi aqui o Geraldo Celestino falando, criticando que o Ciro falou na campanha que ia limpar o nome de 60 milhões de pessoas. Ora, isso é simples, ele provou como que ele ia fazer isso. É através de financiamento. A economia só vai dinheiro para o mercado se o pobre tiver com dinheiro. Então, se você tiver financiamento para o pequeno empresário, pequeno comerciante que está lá com o nome sujo, ou só acha que é empregado que está com o nome sujo. Eu conheço um monte de pequenos empresários que estão com o nome sujo. Então, falta apoio, falta políticas públicas para poder você ajudar essa população a ter o dinheiro, limpando o nome, ele bota dinheiro no mercado. E só tem uma salvação. Não adianta, pós-pandemia, Ciro Gomes já está deixando isso claro, e não existe outra salvação a não ser crescer reindustrializando o nosso país. Se o país não for reindustrializado, não tem como crescer. Vão ficar aí nesse chove não molha, nessa briga, o país continua dividido, sem projeto, sem perspectiva nenhuma para a nossa população. Deixa eu só colocar um adendo aqui.
O Denilson Bandeira está dizendo assim, frente Ciro Gomes, Guarulhos, nós vamos discutir o desenvolvimento da nossa cidade com quem quer o melhor para a cidade, seja esquerda, centro ou direita. É o Projeto Nacional de Desenvolvimento aqui. Está dizendo que Sobral também é referência no Brasil? Sobral é uma cidade no Ceará, que o Ciro é de Sobral, é referência na questão da educação. Sempre tira os melhores índices dentro das provas a nível estadual. O Ciro, a origem dele é Sobral, a prefeitura lá é a família que governa. Então, Sobral é uma cidade que é referência também na educação, porque ele pegou o modelo, né, que o professor Darcy Ribeiro e Leonel Brizola e o PDT prega, né? Então, assim, o PDT fala só da educação. A salvação do mundo é a educação. Eu concordo. Foram feitas perguntas ao grande presidente americano, né? O Obama, quando o Obama estava entregando a presidência para o maluco lá, que graças a Deus saiu agora, o Trump, perguntaram para ele qual é o problema dos Estados Unidos. Como que você possa enxergar uma melhora na sociedade americana? Ele respondeu 3 vezes: educação, educação e educação. Se o Obama acha que para os americanos, que são avançadíssimos em tudo, precisa, para resolver os problemas, investir em educação, imagina nós brasileiros, que o nosso vizinho aqui do lado, o argentino, falou que o povo brasileiro acabou de sair da selva, acabaram de largar as flechas. Né? O presidente argentino falou que nós brasileiros acabamos de sair da selva. Agora, ele poderia explicar que a origem do povo brasileiro faz parte da selva, porque o dono das terras aqui eram os indígenas, né? Que os europeus vieram e tomaram tudo e fizeram a povoação com a matriz dos índios, dos africanos e dos portugueses, dos europeus, dos espanhóis. Enfim, então a salvação é educação, educação, educação. Então a educação o PDT tem na prática. Não é discurso, é na prática. Foi destruído os CIEPs que o Brizola construiu no Rio de Janeiro com período integral, escola em período integral, destruíram tudo. E agora estão retomando, inclusive Guarulhos e outras cidades estão caminhando, ainda engatinhando. Tudo isso é ideia do Brizola, tudo isso, o projeto piloto foi Leonel Brizola como governador, o Leonel Brizola... Há 30 anos atrás? Foi, nos anos 80, no Rio de Janeiro. Nos anos 80, né? Caramba. Então o Brizola, sozinho, no Rio de Janeiro, construiu mais escola do que todos os outros governadores juntos. 40 anos atrás. Em um mandato dele no Rio de Janeiro. Então ele sozinho construiu mais escolas do período integral. Não é construir o prédio e deixar lá abandonado, não. É escola com professores o dia inteiro, dando aula aos alunos e toda a estrutura pedagógica que um adolescente, que uma criança precisa. Então é na prática. Darcy Ribeiro foi ministro de João Goulart, ministro da Educação. Então, quem é que pode falar mal da competência do professor Darcy Ribeiro? Que ele estava entre os maiores intelectuais do planeta. Ele é o patrono do modelo educacional com período integral. Ele era do PDT, ele era Brizola. Trabalhou com Brizola, foi secretário da Educação de Leonel Brizola, foi ministro de João Goulart. Então, tudo isso a gente tem como referência. O argentino está perguntando como é que ele faz para conseguir um livro desse. O Alberto Argentino aqui, que ele é do Consegue. Gente fina. Abraço. Como é que ele faz para conseguir esse livro? Eu vou presentear o Alberto Argentino com o livro do Ciro Gomes. Eu vou ter o prazer de presenteá-lo. Opa, aí sim. Ricardo Antunes de Abreu, centralidade, integridade, retidão e orgulho de ser brasileiro. Muito bem. Genici Oliveira, cabeça aproveita quando o Giro vir em Guarulhos, o Ciro, né? Traga ele no Jardim Paraíso para conhecer o grupo do Guto Tavares. Opa, com certeza o grupo do Guto Tavares faz parte. Primeiro suplente, né, de vocês? Ele é primeiro suplente de vereador na Câmara Municipal, é um grande jornalista, um amigo, um grande pedetista, um jovem que promete, que precisa crescer, tem força de vontade, luta pela educação e tem conhecimento político. Eu acho que o Guto Tavares é uma nova herança da juventude, é um novo rumo para a juventude de Guarulhos, porque ele entende de política e prega aquilo que é mais sagrado, a democracia e a educação, para que a nossa sociedade possa fazer debate político. Sem democracia não existe debate político, e sem debate político não se constrói nação, nem projeto, nem nada. Michele Ramos está dizendo que a mulher sábia é a Sandra Santos. Concordo, inteligente demais.
E Genici Oliveira dando boa noite para o Cabeça. Cabeça, obrigado pela sua... Olha, sempre que a gente pede, ele sempre está por aqui, um cara 10. Obrigado, Cabeça. Roberto, eu gosto muito de vir aqui no seu programa, porque você, além de ser uma pessoa que abre as portas aqui para todo mundo, a gente sabe que você é democrático, que você prega essa política de aproximar a sociedade da verdade, porque isso é importante. A gente vê alguns meios de comunicação que faz aquilo que só interessa para um grupo e não para a cidade, para a sociedade. Então eu parabenizo aqui você pelo programa e te convido aqui ao vivo para a posse da diretoria dos metalúrgicos no dia 24 de julho. Não vai ter aglomeração, mas a imprensa eu vou convidar e você é o primeiro que eu estou convidando aqui da imprensa de Guarulhos. Dia 24 de julho. Estaremos lá com certeza. Tá bom? Obrigado. Infelizmente não vamos poder aglomerar com a base e tudo, mas eu vou chamar alguns jornalistas da cidade de Guarulhos porque dão espaço para os trabalhadores. Aqueles que dão espaço para os trabalhadores sempre serão amigos dos trabalhadores. Aquele que fecha as portas para os trabalhadores, para os sindicatos, também colocar o seu ponto de vista enquanto representante da classe, eu não convido.